Antes de começar essa história de bastidores militares, tecnologia de ponta e segredos que o governo preferia esconder, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui você acompanha as histórias mais inacreditáveis, e muitas delas têm mais verdade do que você imagina. Ativa o sininho, porque o que acontece no topo das estruturas militares nem sempre chega ao noticiário. Agora, imagine a cena. Uma aeronave não identificada invade o espaço aéreo mais restrito da Força Aérea Americana. Alarmes soam, caças são mobilizados, e o comando exige a retirada imediata da intrusa. Mas o que ninguém esperava era que, por trás daquela nave e daquela piloto, estava alguém tão poderoso quanto invisível. O que parecia mais uma interceptação comum se transformaria em um choque de hierarquias e segredos. E o nome que respalda essa mulher deixaria até os generais sem palavras. Tudo começou numa manhã abafada de primavera, sobre o deserto de Mojave, onde a base Sentinel mantinha operações altamente classificadas. O espaço aéreo da região era tão restrito que nem mesmo drones civis se atreviam a sobrevoar aquelas. Coordinate foi exatamente nesse espaço, sob o olhar atento dos satélites militares, que uma aeronave de origem desconhecida surgiu. Os operadores de radar inicialmente pensaram se tratar de um erro, pois o sinal sumia e reaparecia com padrões incomuns. A nave se movia com velocidade impressionante, sem emitir sinais convencionais e ignorando todas as tentativas de contato. Dentro da sala de comando, o clima rapidamente evoluiu de dúvida para alerta máximo. O comandante local, Coronel Andrew Keegan, autorizou o lançamento imediato dos caças F-22 para interceptação. Afinal, violar aquele espaço aéreo era o equivalente a assinar uma sentença de prisão, ou algo muito pior. Os caças decolaram, sob o céu azul intenso, cortando o ar com velocidade supersônica rumo ao intruso. No solo, as telas de monitoramento acompanhavam cada segundo da aproximação, aguardando confirmação visual. Mas quando os pilotos chegaram perto o suficiente, o que viram desafiava qualquer protocolo de identificação. A aeronave tinha um design futurista, com linhas aerodinâmicas que mais pareciam saídas de um projeto experimental altamente secreto. Não havia bandeira, símbolo ou qualquer marca visível que denunciasse sua origem ou afiliação. Mas o mais impressionante estava no cockpit. Uma mulher jovem, com semblante calmo e expressão inabalável. Ela vestia um traje escuro, sem insígnias, e observava os caças com uma tranquilidade quase desafiadora. Imediatamente, o comando exigiu sua retirada do espaço aéreo, seguindo o protocolo militar padrão. A voz do coronel Keegan ecoou nos rádios ordenando que a nave desconhecida alterasse o curso e saísse do setor restrito. O tom era firme, autoritário e respaldado pelas leis militares que regiam aquele espaço aéreo estratégico. Os caças se posicionaram em formação ao redor da nave, prontos para forçar a retirada caso necessário. No entanto, a resposta que receberam não apenas desarmou as intenções do comando, como os deixou em completo estado de choque. A mulher ativou um canal de comunicação criptografado, reservado apenas para as operações de mais alto nível da inteligência militar. Sua voz soou nítida, fria e controlada nos fones de ouvido dos pilotos. E na sala de comando Tenent Maya Land, missão autorizada, apoio direto do Gabinete Cinza. O nome e o código transmitidos caíram sobre o centro de comando como uma bomba silenciosa, congelando os oficiais presentes. O Gabinete Cinza era algo que a maioria apenas ouvia sussurrado nos corredores do Pentágono, e poucos acreditavam que existisse de verdade. O coronel Keegan sentiu o suor escorrer pela nuca enquanto tentava assimilar o que acabara de ouvir. O Gabinete Cinza, oficialmente inexistente, era o nome atribuído a uma célula ultrasecreta de poder, dentro da estrutura de segurança nacional. Dizia-se que aquele grupo operava nas sombras, acima do Departamento de Defesa, acima da CIA, acima de qualquer comando convencional. Responsável por ações que nem o presidente admitia publicamente, o Gabinete Cinza era a definição viva do poder oculto. A simples menção desse nome no rádio significava que a mulher naquela nave não apenas estava autorizada a estar ali, como era intocável. Os registros da base confirmaram rapidamente o código de autorização transmitido por Maya Lane, selando qualquer possibilidade de intervenção. O comando ficou sem palavras, os caças recuaram, e a tensão no ar se transformou em inquietação silenciosa. Afinal, quando o Gabinete Cinza está por trás de alguém, até generais veteranos aprendem ASEC. Apesar da confirmação oficial da autorização, o desconforto entre os militares da base Sentinel só aumentava. Ninguém gostava de ver o espaço aéreo mais restrito do país sendo violado, ainda que sob respaldo invisível. A renove de Maya Lane
prosseguia seu trajeto como se sobrevoasse um território próprio, sem dar satisfação, além do necessário. Ela cruzava zonas críticas, voando sobre hangares subterrâneos, silos de mísseis e centros de comando ocultos. Os operadores de radar e vigilância estavam fixos nas telas, mas sabiam que nada podiam fazer. O coronel Keegan, homem experiente e cauteloso, compreendia que aquele incidente era só a ponta de um iceberg. Ele já havia ouvido boatos suficientes sobre o Gabinete Cinza para entender que aquilo estava muito acima de sua patente. Mas o que mais o incomodava era a certeza de que, se Maya Lang estava ali, algo muito maior estava prestes a acontecer. Enquanto a aeronave furtiva de Maya completava sua missão, as câmeras internas captavam detalhes de sua presença enigmática. A jovem piloto mantinha uma expressão inalterada, olhos fixos nos instrumentos, mãos firmes nos controles da nave. Seu uniforme discreto, sem insígnias, destoava dos padrões convencionais, reforçando a aura de mistério e autoridade. A tecnologia da aeronave ultrapassava os padrões conhecidos, com sensores que driblavam os radares e painéis holográficos. Era óbvio, para qualquer especialista, que aquele equipamento não pertencia a nenhuma divisão oficial da Força Aérea. Enquanto isso, nos bastidores da base, os oficiais mais antigos relembravam rumores de projetos secretos e alianças ocultas. Falava-se de experimentos com inteligência artificial, aeronaves furtivas de nova geração e pilotos treinados fora dos protocolos normais. E Maya Lang, silenciosa, imperturbável, parecia ser o rosto visível de toda essa estrutura invisível de poder. Horas depois do incidente, o alto comando da base Sentinel se reuniu em sessão fechada para discutir o ocorrido. Apesar da autorização confirmada, o desconforto institucional com a presença de Maya era evidente entre os oficiais. O coronel Keegan expôs sua preocupação com o precedente perigoso criado pela operação sigilosa respaldada pelo Gabinete Cinza. Sem transparência, sem cadeia de comando clara, a estrutura militar tradicional se tornava cada vez mais irrelevante. Alguns oficiais argumentaram que operações desse tipo eram necessárias diante das ameaças modernas e imprevisíveis. Outros viam o crescimento de grupos como o Gabinete Cinza como um risco grave à segurança e à ordem democrática. O debate, acalorado, expôs uma divisão interna, enquanto Maya Lang seguia, inatingível, cumprindo suas missões. Afinal, quem respalda uma piloto como ela não precisa pedir permissão, menos apenas informar quando convém. Nos dias seguintes, mais aparições da aeronave furtiva de Maya Lang foram registradas em zonas de alta segurança, bases de mísseis, instalações de pesquisa e centros de comando ultra-secretos passaram a ser monitorados pela nave misteriosa. As Forças Armadas limitadas, por ordens superiores, apenas assistiam à movimentação sem poder intervir. O nome de Maya Lang e do Gabinete Cinza circulava entre oficiais, analistas e políticos em sussurros carregados de receio. A cada sobrevoo, ficava mais claro que o poder invisível por trás daquela mulher era absoluto e inquestionável. O clima dentro das estruturas militares evoluía de desconfiança para temor, enquanto o comando oficial permanecia impotente. A mídia, alheia à realidade dos céus, seguia sem ter acesso aos bastidores dessa disputa silenciosa. Mas entre aqueles que compreendiam os sinais, todos sabiam: o jogo de poder estava apenas começando. O coronel Keegan, inconformado com a situação, decidiu recorrer a seus contatos no Pentágono em busca de respostas. Sabia que mexer com o Gabinete Cinza era arriscado, mas o silêncio institucional o deixava ainda mais inquieto. SWAT confirmaram o que ele já suspeitava. Maya Lang era parte de uma estrutura paralela, criada para agir acima da cadeia de comando. A justificativa oficial era simples: ameaças modernas exigem respostas modernas, sem burocracia ou limitações políticas. Mas na prática, aquilo significava que as Forças Armadas estavam sendo progressivamente contornadas e neutralizadas. A presença constante de Maya sobre áreas críticas reforçava essa nova ordem silenciosa, onde poucos detinham o real poder. O coronel compreendeu amargo que sua autoridade era simbólica diante de uma operação tão bem respaldada, e que a verdadeira guerra, ali, não era contra invasores estrangeiros menos, mas pelo controle interno dos céus e da segurança. Enquanto o coronel Keegan digeria as informações obtidas no Pentágono, uma nova operação envolvendo Maya Lang tomou proporções ainda mais alarmantes. Relatórios confidenciais indicavam que a piloto havia sido vista sobrevoando instalações da Marinha em San Diego, violando o perímetro naval restrito. Dessa vez, nem mesmo os almirantes responsáveis pela base foram avisados previamente sobre a missão. A aeronave furtiva cruzou o espaço aéreo monitorado sem ser interceptada,
graças ao respaldo oculto que a protegia. Imagens vazadas mostravam caças da Marinha tentando alcançar a nave, mas sendo deixados para trás com facilidade. A humilhação pública foi abafada, mas dentro dos bastidores, o ressentimento e o temor se espalharam rapidamente. Oficiais veteranos começaram a questionar, abertamente, se ainda existia comando real sobre o território nacional. O nome do Gabinete Cinza ecoava pelos corredores militares como um lembrete de que o poder, às vezes, não usa uniforme visível. A repercussão interna do sobrevoo em San Diego foi imediata, forçando reuniões emergenciais no alto escalão. O Departamento de Defesa tentou minimizar o ocorrido, classificando as operações como testes conjuntos de prontidão. Mas ninguém no meio militar acreditava nessa narrativa superficial, especialmente os que conheciam os bastidores. O coronel Kigen recebeu ligações de outros comandantes, todos igualmente frustrados e preocupados com o avanço do poder paralelo. Havia uma compreensão silenciosa de que o Gabinete Cinza estava expandindo sua influência em todas as forças armadas. O fato de Maya Lang atuar abertamente, com respaldo superior, era um sinal de que a hierarquia tradicional estava sendo corroída. O descontentamento se transformava em conspiração, e cada vez mais oficiais buscavam respostas, ou meios de resistência. Mas a cada tentativa de investigação, encontravam paredes de sigilo e documentos classificados, além de qualquer acesso convencional. O clima nos bastidores do Pentágono atingiu um novo patamar de tensão, quando uma série de documentos altamente confidenciais vazou para um seleto grupo de generais. Esses arquivos, obtidos por fontes não reveladas, detalhavam o verdadeiro escopo das operações do Gabinete Cinza. Relatórios indicavam que Maya Lang não era uma simples piloto, mas uma peça fundamental de uma rede de monitoramento e intervenção. Ultrasec, sua aeronave, representava o ápice de um projeto de desenvolvimento furtivo, que o próprio Congresso desconhecia. Além disso, havia registros de operações internacionais conduzidas sob o disfarce de exercícios militares, todas com a participação de Maya e o Gabinete Cinza. Segundo os documentos, respondia diretamente a um comitê restrito ligado à Casa Branca, sem intermediários militares. Era uma estrutura de comando independente, criada para agir rapidamente diante de ameaças não convencionais, mas fora de qualquer escrutínio. Para Kigen e os demais generais, aquilo representava a dissolução gradual do controle institucional. Traditional, a inquietação entre os oficiais cresceu ainda mais quando surgiram boatos de que o Gabinete Cinza estava testando novas aeronaves ainda mais avançadas. Imagens de satélite sugeriam a existência de uma base secreta em Nevada, onde protótipos futuristas eram desenvolvidos, longe dos olhos públicos. Maya Lang teria sido uma das primeiras pilotos treinadas para operar esse arsenal invisível, fruto de anos de pesquisa clandestina. As capacidades tecnológicas descritas nos documentos ultrapassavam tudo o que as forças armadas tradicionais conheciam. Falava-se em aeronaves com assinatura zero nos radares, sistemas de interferência eletrônica e armamentos hipersônicos. O projeto, chamado internamente de Sombra Alpha, visava garantir total supremacia nos céus sem depender das estruturas militares convencionais. Para o Gabinete Cinza, a burocracia e a hierarquia tradicional eram obstáculos a serem contornados, não respeitados. E Maya Lang era o rosto visível e intocável dessa nova era de poder aéreo invisível. Diante desse cenário, o coronel Kigen percebeu que confrontar o Gabinete Cinza diretamente seria suicídio. Optou então por agir com cautela, reunindo informações e aliados discretamente dentro do complexo militar. Ele sabia que havia oficiais igualmente preocupados com o avanço do poder paralelo, ainda que temessem represálias. Reuniões secretas começaram a ocorrer, longe dos olhos dos superiores e das câmeras de vigilância. O objetivo era simples, mas ambicioso: mapear a verdadeira extensão da influência do Gabinete Cinza e buscar brechas legais para contê-los. Mas quanto mais avançavam, mais percebiam o quão enraizada e intocável aquela estrutura havia-se tornado. As operações de Maya Lang eram apenas a ponta visível de um iceberg gigantesco e bem protegido, e o medo de retaliação aumentava a cada descoberta, deixando claro que estavam mexendo com forças muito além de seu alcance. Enquanto a resistência interna tentava se organizar, Maya Lang continuava suas missões, agora com ainda mais ousadia. Informações sigilosas indicavam que ela havia participado de operações em solo estrangeiro, violando fronteiras com total impunidade. Em um desses episódios, sobrevoou instalações de pesquisa militar no Ártico,
sob o pretexto de monitoramento ambiental. Na prática, ela coletava dados e testava as capacidades furtivas de sua aeronave. Sem que os países vizinhos detectassem sua presença, o sucesso dessas operações só reforçava o poder e a confiança do Gabinete Cinza, incentivando-os a expandir sua atuação. Os aliados tradicionais dos Estados Unidos começavam a desconfiar da existência de um programa secreto não compartilhado. Diplomatas e analistas internacionais pressionavam discretamente por esclarecimentos, mas sempre encontravam respostas evasivas. A imagem de Maya Leng, embora desconhecida do público, já era reconhecida e temida nos bastidores da geopolítica global, no ambiente tenso dos corredores do Pentágono. O nome de Maya Leng se tornava sinônimo de poder oculto e desestabilização hierárquica. Oficiais veteranos, acostumados com décadas de estrutura rígida e protocolos bem definidos, viam sua autoridade, a presença constante da piloto e de sua nave furtiva sobre bases e zonas estratégicas, era um lembrete humilhante dessa nova ordem. Ainda assim, questionar o Gabinete Cinza publicamente era impensável, e poucos ousavam levantar a voz. Os que se arriscavam a buscar respostas encontravam transferências súbitas, aposentadorias forçadas ou processos administrativos vazios. O clima de vigilância e paranoia se instalava, dividindo as forças armadas em leais ao sistema tradicional e submissos ao poder oculto. Keegan, mais cauteloso, continuava mapeando a rede de influência, sabendo que qualquer erro poderia ser fatal. Mas cada nova descoberta o levava a crer que o Gabinete Cinza já havia se infiltrado em todos os níveis do comando militar. O ponto de ruptura veio quando imagens vazadas mostraram Maya Leng sobrevoando uma base nuclear em solo americano, a Base Feito 5, responsável pelo armazenamento de ogivas estratégicas. Era considerada impenetrável e fora dos limites de qualquer operação não autorizada, mas a nave de Maya cruzou o perímetro sem resistência, coletando dados e mapeando a estrutura. Sob respaldo do Gabinete Cinza, o vazamento das imagens gerou uma onda de choque dentro do alto escalão militar, forçando reuniões emergenciais no Pentágono. Oficiais exigiram explicações formais, mas receberam apenas comunicados frios, ressaltando a autorização de segurança nacional em curso. A população jamais soube do incidente, mas entre os generais, aquilo foi interpretado como o início do colapso da estrutura tradicional. O Gabinete Cinza, ao violar até instalações nucleares, demonstrava que não havia mais limites para suas ações. E Maya Leng, mais do que uma piloto, se tornava o símbolo vivo do poder absoluto e invisível. O Coronel Keegan, ciente da gravidade dos acontecimentos, intensificou seus contatos com aliados políticos em Washington. Buscava apoio no Congresso e entre civis influentes para tentar expor, ou ao menos, conter o avanço do Gabinete Cinza. Sabia que enfrentar diretamente o poder oculto seria impossível, mas pressionar por investigações parlamentares era uma alternativa viável. Documentos e imagens foram reunidos discretamente, compondo um dossiê robusto sobre Maya Leng e suas operações. O material continha provas de violações aéreas, operações em solo estrangeiro e o uso de tecnologia não declarada. Era o suficiente para gerar um escândalo, desde que chegasse às mãos certas antes de ser interceptado. Keegan sabia que o tempo jogava contra ele, e que os agentes do Gabinete Cinza monitoravam todos os movimentos. Ainda assim, estava decidido a arriscar tudo para preservar o pouco que restava da cadeia de comando tradicional. O dossiê finalmente chegou a Senador Skav e a membros influentes do Comitê de Inteligência, causando inquietação imediata. As provas eram claras e perturbadoras, revelando uma estrutura paralela de poder, sustentada por tecnologia e respaldo político invisível. Discussões emergenciais começaram nos bastidores do Congresso, buscando entender a real extensão do Gabinete Cinza. Alguns políticos temerosos preferiram ignorar o conteúdo, cientes das possíveis consequências. Outros, mais ousados, começaram a articular uma investigação formal e audiências confidenciais. Enquanto isso, Maya Leng seguia com suas missões, alheia menos, ou talvez perfeitamente ciente, das tentativas de enfrentá-la. Em Beit Entree, a estrutura militar tradicional e o poder oculto atingiam um ponto crítico, onde qualquer erro poderia ser fatal. E para o Coronel Keegan, estava claro, a verdadeira guerra já não se travava nos céus, mas nas sombras do poder interno. Com o dossiê em mãos, o Congresso iniciou discretamente as primeiras audiências fechadas sobre o Gabinete Cinza e suas operações. A presença de senadores, generais e representantes da inteligência transformou aquelas reuniões em um campo minado
Político. As provas apresentadas pelo coronel Keegan chocaram até os mais céticos, revelando o tamanho da infiltração e do poder oculto. Imagens da nave de Maya Leng violando zonas estratégicas e dados sobre o projeto Sombra Alpha deixaram claro o risco à soberania institucional. Ainda assim, o medo era palpável entre os presentes. Cientes de que expor o Gabinete Cinza poderia gerar retaliações imediatas, alguns sugeriram que o melhor caminho seria negociar internamente, ao invés de um confronto público. Mas para Keegan, era impossível conviver com aquela estrutura invisível, dominando as forças armadas, sem qualquer escrutínio. A única saída era a exposição total, ainda que o preço fosse alto e as consequências imprevisíveis. Enquanto as audiências ocorriam em sigilo, Maya Leng seguia com suas operações, aparentemente alheia ao movimento político. Novos relatos apontavam sua presença em bases militares no exterior, demonstrando o alcance global da operação. Em paralelo, o Gabinete Cinza apertava o cerco, ampliando sua influência sobre setores críticos da inteligência e das forças. Até dentro do Pentágono, oficiais eram pressionados a colaborar ou manter o silêncio, sob risco de aposentadorias forçadas. O clima de desconfiança se espalhava como uma névoa, e ninguém sabia em quem realmente confiar. Keegan percebeu que, quanto mais o Gabinete Cinza se fortalecia, menos chances havia de revertê-lo. O tempo se tornava um inimigo implacável, e cada dia sem ação concreta era um passo rumo ao colapso da cadeia de comando. O destino das Forças Armadas e do próprio conceito de soberania nacional estava nas mãos de poucos, e a maioria permanecia cega. A pressão política finalmente gerou resultados quando o Congresso autorizou a criação de uma comissão especial de investigação. Apesar do sigilo extremo, a simples existência dessa comissão já representava uma ameaça ao Gabinete Cinza. O comitê, composto por civis e militares, iniciou a coleta formal de provas e depoimentos sobre as operações clandestinas. Entre as primeiras testemunhas estava o próprio coronel Keegan, que detalhou suas descobertas e preocupações. Sua coragem em expor o esquema o transformou em alvo, e ele sabia que sua segurança estava por um fio. Ainda assim, não recuou, ciente de que o futuro das instituições dependia daquele ato de exposição. Enquanto o ISO, Maya Leng, intocável, operando nas sombras, com a proteção invisível que lhe permitia agir sem limites, o embate entre o poder oculto e o aparato democrático finalmente saía das sombras, mesmo que discretamente. As primeiras revelações públicas da comissão geraram ondas de choque na opinião pública e nas Forças Armadas. Jornais e analistas passaram a discutir a existência de estruturas paralelas de poder, antes tratadas como teoria da conspiração. A figura de Maya Leng, até então desconhecida do grande público, emergia como símbolo desse poder invisível. Embora o governo tentasse minimizar a situação, as provas eram claras demais para serem ignoradas. A mídia, farejando o escândalo, intensificava a cobertura, exigindo respostas e transparência das autoridades. Ao mesmo tempo, aliados internacionais começaram a questionar a confiabilidade das estruturas militares americanas. O cenário era do caos político, institucional e diplomático, onde o segredo do Gabinete Cinza ameaçava ruir. Mas o que ninguém imaginava era que o próprio presidente estava diretamente envolvido e apoiava a operação. As investigações da comissão chegaram até os corredores da Casa Branca, revelando documentos com autorizações presidenciais sigilosas. O Gabinete Cinza, longe de ser um projeto rebelde, havia sido criado e alimentado pelo próprio executivo ao longo dos anos. Presidentes anteriores haviam contribuído discretamente para sua expansão, sempre sob o argumento da segurança nacional. O atual presidente, ao ser questionado, negou publicamente qualquer envolvimento, mas os documentos contavam outra história. O respaldo oficial a Maya Leng vinha diretamente do topo da estrutura de poder, explicando sua intocabilidade. Para o coronel Keegan e os demais oficiais, a revelação foi devastadora, pois eliminava qualquer esperança de resistência institucional. O poder do Gabinete Cinza era legalizado, oculto sob camadas de sigilo e discursos de patriotismo. Verdadeira guerra pelo controle dos céus e das Forças Armadas estava perdida antes mesmo de começar. Diante do impasse, o coronel Keegan e seus aliados se viram encurralados, sem apoio formal ou meios legais de conter o avanço. Qualquer tentativa de desobediência seria tratada como insubordinação ou traição, e o Gabinete Cinza agiria rapidamente. Muitos oficiais optaram por se submeter, aceitando a nova ordem de poder invisível e irrestrito. Keegan, no entanto, decidiu que, mesmo sem chances, precisava deixar um registro histórico da resistência. Ele compilou todos os documentos, imagens e relatos em um arquivo criptografado,
planejando um vazamento global. O objetivo era simples: se não pudesse impedir, ao menos exporia ao mundo o que estava acontecendo nos bastidores. Sabia que ao fazer isso, assinava sua sentença, mas a omissão seria ainda mais vergonhosa. E assim, começou a última e mais arriscada missão de sua carreira: derrubar o véu de silêncio sobre o Gabinete Cinza. O plano de Keegan foi executado em uma madrugada silenciosa, utilizando servidores internacionais e redes de jornalistas confiáveis. Em poucas horas, arquivos secretos, imagens da nave de Maya Lang e documentos do Gabinete Cinza circulavam globalmente. A reação foi imediata. Manchetes explodiram. Governos aliados exigiram explicações e protestos eclodiram nas ruas. O governo americano tentou conter os danos, mas a verdade já estava fora de controle. Maya Lang, agora exposta ao mundo, tornou-se o rosto do escândalo, dividindo opiniões entre heroína e símbolo de autoritarismo oculto. O Gabinete Cinza, antes intocável, teve parte de sua estrutura desmantelada sob pressão internacional. E Keegan foi preso sob acusações de traição. Mas seu sacrifício havia surtido efeito, revelando o poder invisível aos olhos do mundo. E, embora o futuro permanecesse incerto, uma coisa era clara: os segredos dos céus não estavam mais tão protegidos quanto antes. A queda parcial do Gabinete Cinza não significou o fim das operações ocultas, mas desestabilizou o equilíbrio do poder interno. Novas comissões foram criadas, prometendo maior transparência e limites ao uso de tecnologia furtiva e operações secretas. A figura de Maya Lang desapareceu das manchetes, mas seu legado e suas ações continuavam sendo tema de debate. O público se dividia entre os que viam a piloto como necessária em tempos de ameaças invisíveis e os que a consideravam um risco democrático. Dentro das Forças Armadas, a hierarquia tradicional tentava se reerguer, mas as cicatrizes institucionais eram profundas. O governo, pressionado internacionalmente, restringiu parte do alcance do Gabinete Cinza, ao menos oficialmente. No entanto, poucos acreditavam que o poder oculto realmente desapareceria por completo. O céu, agora, era território disputado, não apenas por nações, mas por estruturas invisíveis e interesses obscuros. Meses após o escândalo, novas revelações sugeriam que o Gabinete Cinza apenas se reinventara, operando ainda mais nas sombras. Projetos como o Sombra Alpha e o treinamento de pilotos como Maya Lang continuavam longe dos olhos públicos. O equilíbrio entre segurança nacional e abuso de poder seguia frágil, alimentando teorias da conspiração e debates políticos acalorados. Enquanto isso, o nome de Keegan era lembrado como o oficial que ousou enfrentar o sistema, pagando o preço máximo. Jornalistas investigativos e organizações civis continuavam a buscar provas e denunciar os resquícios do poder paralelo. Mas a verdade era simples e amarga. Estruturas como o Gabinete Cinza não desaparecem, menos apenas mudam de rosto e estratégia. O mundo havia descoberto uma parte dos segredos, mas a maior parte permanecia escondida, inalcançável. E Maya Lang, onde quer que estivesse, era o lembrete vivo de que o poder real nem sempre usa uniforme e raramente pede permissão. No fim, o céu continuava sendo o campo de batalha mais silencioso e decisivo do mundo moderno. Drones, aeronaves furtivas, inteligência artificial e operações ocultas redefiniam as fronteiras do poder militar. As instituições tradicionais tentavam se adaptar, mas estavam sempre um passo atrás do poder invisível. A história de Maya Lang e do Gabinete Cinza se tornou símbolo dessa nova era, onde o controle é exercido nas sombras. O público, cada vez mais desconfiado, entendia que nem tudo que voa nos céus obedece a bandeiras ou hierarquias. Os segredos continuavam, as operações seguiam, e a guerra silenciosa pelo domínio aéreo persistia. E se você quer continuar conhecendo as histórias ocultas do poder militar, das conspirações e das missões secretas, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui, a gente revela o que o governo esconde, porque no céu, o verdadeiro poder nem sempre aparece nos radares.